razão da esperança. Nós fizemos uma primeira visão panorâmica daquilo que nós iremos caminhar. Na semana passada, nós vimos em 1 de Pedro, os versos 4 e 5, os 4, 5 até o 8, a razão da esperança. Por que devemos ter esperança? E nós aprendemos que devemos ter esperança, em primeiro lugar, porque somos guardados pelo Senhor. E nós vimos os aspectos de ser guardado pelo Senhor. Depois nós vimos que devemos ter esperança, porque no cenário das provações, essas provações visam o quê? Confirmar o valor da nossa fé. E por fim, nós também falamos que devemos ter esperança, porque nós somos eleitos e amados do Senhor, do nosso Deus. Nesta noite também, ainda pensando nesse mesmo tema, eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite o capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 3. Diz assim o texto, eu peço que os irmãos só acompanhem. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Queridos, se nós precisamos de ter razão para a esperança, uma das coisas que nós devemos buscar para que isso se fortaleça, nós devemos buscar crescer no Senhor. Nós não podemos viver uma vida de esperança à margem de Deus, sem querer crescer, sem querer se desenvolver. Nós às vezes chegamos a ver uma geração de crentes que são uma geração de crentes que parece que são abatidos, espiritualmente, porque eles se contentam com o básico, E o que é o básico, Da leitura da palavra de Deus quando é no estudo bíblico, ou da leitura da palavra de Deus quando é no domingo pela manhã ou à noite. E esses tipos de pessoas, eles não almejam crescimento espiritual. E para que a gente tenha uma firme esperança, nós temos que buscar sempre a maturidade cristã. Nós não podemos ficar parados como pessoas espiritualmente malnutridas. Nós temos que ter convicção daquilo que cremos, daquilo que somos chamados para ser, ou seja, a nossa identidade. Quando a gente olha aqui Pedro, irmãos, Pedro, quando ele vai escrever essa carta, Pedro agora, pensando no capítulo 2, mais propriamente dito, Pedro incentiva seus leitores a louvar a Deus. É interessante observar que um remédio que Pedro vai usar aqui para os corações desses irmãos que estão abatidos, que estão desanimados, em todo sofrimento. Lembro que Pedro, nós falamos na semana passada, que no capítulo 1, no verso 6, Pedro diz que eles estão sendo conquistados por várias provações. E depois nós vimos lá, no capítulo 4, nós vimos que Pedro exorta para que eles se alegrem na medida que sois co-participantes do sofrimento de Cristo. Então há um cenário de perseguição, há um cenário de sofrimento, e alguns irmãos possivelmente estivessem abatidos naquele momento e desanimados. Então Pedro, em virtude do sofrimento, Pedro quer animá-los, Pedro quer motivá-los, Pedro quer conduzi-los ao louvor e à esperança. E aí a pergunta que nós podemos fazer: quais são as razões, ou quais são os motivos que devem nos levar a um louvor a Deus num cenário de perseguição, num cenário de tristeza? Quais são os motivos? E aí Pedro nos faz lembrar que, olhando no capítulo 1, no verso 3, ele vai lembrar para nós um princípio elementar. Diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. É interessante olhar o que Pedro vai dizer. Pedro chama os irmãos para o louvor, para se alegrar no Senhor, ainda que no cenário de abatimento, ainda que no cenário de desânimo, a olhar esse contexto. E a razão que Pedro coloca para louvar, o primeiro é que Cristo nos regenerou segundo a sua misericórdia. Porque diz assim no verso 3, nos regenerou para uma viva esperança. E Pedro chama esses irmãos a bendizer a Deus por isso. Pedro pensa primeiro nesse aspecto de uma nova vida espiritual. Pedro está lembrando o que para eles? Uma coisa que
às vezes nós esquecemos que nós somos regenerados por meio de Cristo Jesus, pelo sangue dele derramado, para uma viva esperança. E Pedro está convocando eles para pensar nisso. E o que Pedro está falando aqui, meus irmãos, na verdade? Pedro está fazendo eles lembrarem do seu novo nascimento, que ocorreu como? Segundo a misericórdia de Deus Pai. Então a razão de termos esperança é que fomos regenerados por Cristo Jesus. A segunda coisa que Pedro fala, que não é só da regeneração, essa regeneração ela tem um alvo para uma viva esperança, né? Ou talvez, né, numa esfera de um âmbito maior, né, olhando assim, uma viva esperança. E essa esperança, irmãos, é a grande e confiante expectativa da vida no porvir, que a gente vai ver depois Pedro destacando cada vez mais. Então Pedro explica aqui que o objeto da viva esperança aos seus leitores que estão ali sofrendo é a herança que eles vão receber. Olha só, regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Então Pedro quer alegrar esses irmãos, Pedro quer motivá-los para que tenham esperança. Então ele diz: olha, lembra, vocês foram regenerados, a regeneração é para uma viva esperança, porque nascemos de novo, e essa esperança é mediante a ressurreição de Cristo Jesus, para uma herança que é incorruptível, que nos é dada e que não será tomada de nós. Então, o que nós podemos perguntar então? O que Pedro quer dizer com tudo isso então? Em primeiro lugar, meus irmãos, Pedro quer dizer que a nossa origem, quando Pedro fala de herança, regeneração e esperança, o que Pedro está apontando para mim e para você? Pedro está nos dizendo que a nossa origem é especial. E qual é a razão de nossa origem ser especial? Está lá no capítulo 1, no verso 2, ele diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Meus irmãos, é interessante, o que Pedro está dizendo? Olha, isso tudo tem uma origem, a origem qual é? O amor de Deus. Deus nos amou, Deus nos escolheu, Deus nos deu vida, Deus nos regenerou para vir para uma viva esperança. Então Pedro está dizendo o que para aqueles irmãos? Olha, vocês estão abatidos, cansados, com muitas lutas, sofrimento, então não esqueçam, Ele regenerou vocês, Ele deu viva esperança e Ele preparou uma herança. E isso aconteceu onde? Na eternidade. Tem origem aonde? No amor de Deus, o Pai. A segunda coisa que Pedro vai dizer com isso tudo é que além da nossa origem, que é especial, que tem a ver com o amor de Deus, ele vai falar que a nossa natureza é especial na comunhão santificadora de Deus, porque ele vai dizer o seguinte: olha, eleitos, verso 2 do capítulo 1, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para obediência. Então a nossa origem é especial e a nossa natureza é especial. E essa natureza que é especial, ela é vista na comunhão santificadora de Deus, ou seja, no Espírito Santo. E aí nós temos que lembrar que, por fim, essas duas razões levam para um propósito. Qual é o propósito? Nós temos um propósito especial. E que propósito é esse? Um pacto de obediência a Deus por meio do seu Filho. E ele diz assim, eleitos segundo a presença de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e para a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, considerando isso, a pergunta que nos vem à mente é: quais são os erros que nós cometemos quanto ao crescimento espiritual? Ou quais são os erros mais comuns que a gente comete quando se diz respeito a crescimento espiritual? Pelo menos tem alguns, irmãos, que eu quero citar aqui, que J. Parker traz para nós. J. Parker mostra que às vezes a gente não entende isso a respeito do crescimento espiritual por causa da ignorância que temos em vários temas. Então perceba, quais são os erros que nós cometemos? Em primeiro lugar, é o erro de pensar que o crescimento de um é sempre visível. É lógico, irmãos, é óbvio que, embora possamos detectar crescimento na vida de alguém mediante a sua reação a uma crise ou demanda,
ainda assim, crescimento acontece no coração, no lugar inacessível a nós. O que J. Packer está dizendo? Nenhum crescimento, irmãos, ele começa de fora, mas ele começa de dentro para fora. Qual é o ponto aqui? Se eu quero ter uma viva esperança, eu tenho que desejar crescer no Senhor. Nós cantamos agora há pouco, e eu quero até louvar a Deus nesse sentido, que nós vimos no carro, eu e minha filha, e a gente estava escutando essa música, né? Da videira. Eu estava pensando, tem uma frase que me chamou a atenção e quando cantou, lembrei de novo, ligado no tronco, que não falta alimento, que não falta, vamos usar a expressão assim, seiva para o nosso crescimento. Nós queremos ser crentes sem estar ligado na videira. Nós queremos ser crentes sem ter comunhão com os santos. Nós queremos ser crentes sem ter leitura da palavra. Isso gera uma ignorância. Isso mostra a ignorância que nós temos e isso rouba a nossa esperança. Se eu sou eleito por Deus, se eu tenho uma origem especial, se eu tenho uma natureza especial, se eu tenho um propósito especial, então, irmãos, eu não devo me contentar simplesmente com o resultado externo, mas eu tenho que, no cenário das minhas crises, eu tenho que pastorear o meu coração, para que quando ela vier, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que sou guardado, eu sei que tenho uma viva esperança, e eu tenho uma herança que é dada a nós, e que é incorruptível, sem mácula, inacessível e reservada no céu para os eleitos. A segunda coisa que J. Packer coloca é que o segundo erro que nós cometemos é pensar que o crescimento é sempre um processo uniforme. Meus irmãos, nós temos que ter cuidado com isso. Existe diferença de crescimento entre as pessoas. Umas crescem de maneira muito rápida e outras nem tanto. E a diferença entre um período de vida e de uma outra pessoa, meus irmãos, não vai. A questão, o ponto aqui, qual é que J. Packer coloca? O importante é que você busque crescimento. Pode ter um irmão aqui que, quando chega na igreja, ele se envolve, ele começa a crescer. E tem irmãos que estão aqui há muito tempo e ainda não entendeu o que ele vem fazer. E aí, meus irmãos, vem também um ponto que nós devemos considerar. Às vezes a gente tem que questionar, porque quando alguém chega e começa a crescer e se envolver, a gente começa a ter o quê? Ciúme, e diz que o pastor já não olha mais para a gente, é que aquela coisa toda. E na verdade, meu querido, você pode ter 5, 6 anos de fé e você nunca buscou crescer no Senhor. Por isso que, e por que você não buscou crescer no Senhor? Isso tem a ver com a razão da sua esperança. Se a minha esperança é Cristo, eu tenho que prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Eu tenho que ter um propósito. Eu não posso ficar alheio. Eu tenho que saber o que eu fui chamado. O terceiro erro é pensar que o crescimento ele é automático, né? Ele, assim, eu cheguei e já cresci. Não, querido, você não vai chegar já crescendo, né? Na verdade, essa expectativa de performance e a imagem de espiritualidade tem a ver com tem a ver mais com o que o mundo coloca. Nossa, você tem que ter performance. Não, e na verdade, queridos, nós não somos crentes com identidade profissional. A nossa identidade é diferente. Nós temos que buscar crescer. Não é por performance. Não é pelo que você vai fazer muito na igreja que vai dizer que você está crescendo. O crescimento começa pelo contrário, pela intimidade que você tem com o Senhor. O quarto erro é pensar que o crescimento ele nos protege de dores e angústias na vida cristã. Você não, vou crescer, eu vou buscar, eu vou orar mais, eu vou me aprofundar, porque eu não terei dor, eu não terei sofrimento. Irmãos, pare com isso. Os sofrimentos pessoais e os decorrentes, eles são decorrentes, não são decorrentes somente, a vida cristã de maturidade, perdão, a nossa maturidade, ela não nos livra de angústias nessa vida. Pelo contrário, ela nos faz enfrentar de uma maneira correta. Às vezes, eu me lembro muito disso, de um missionário, isso já tem mais de 20 anos. Eu lembro que eu ainda nem era, eu acho que eu estava no meu primeiro ano de seminarista, e um missionário que perdeu sua esposa, e eu achei interessante que no sermão daquela noite, naquele momento, quando estava a igreja ali unida, a primeira coisa que aquele missionário falou, ele falou, geralmente quando alguém morre a gente pergunta por quê. E ele falou,
Eu quero começar hoje perguntando para quê. Irmãos, eu quero colocar isso, né? Quando você está na igreja, que você está crescendo, e quando vê o sofrimento, é para mostrar para quem esse sofrimento é, para que nele você vai evidenciar a sua maturidade, como você reage ao sofrimento. Você pode reagir murmurando, ou você pode reagir como? Confiando plenamente no Senhor. E isso, meus queridos, é importante para a gente mostrar a razão da nossa esperança. E por fim, há um último erro que a gente comete, né, na sua visão do crescimento, se dá mediante o isolamento em situações desafiadoras. Quando a situação nos aflige, quando a gente está com medo, quando a gente está inseguro, o que a gente faz? A gente vai fazer o quê? Se esconder. Irmãos, nós não somos chamados para se esconder, pelo contrário. A razão da nossa esperança, ela nos mostra que quando somos nutridos, a gente não vai se esconder. A gente, pelo contrário, vai evidenciar quem somos. Os desafios para nós, ele não vai nos chamar para nos esconder. Meus irmãos, até porque nós não somos monásticos, de ficar enclausurado, só meditando, escondido. Nós somos chamados para ser sal e luz. Isso tem a ver com, e você vai perguntar assim, mas o que tem a ver com a razão da esperança? Porque, meus irmãos, a nossa esperança não é em Cristo. Nós vamos criar algumas coisas para nos proteger. Isso vai ser um prejuízo grande para a nossa vida. Então, alguns pontos a considerar aqui nessa noite. Em primeiro lugar, pior do que não se entristecer pela falta de maturidade, é não entender o quanto a maturidade é importante na vida do crente. Nós precisamos entender o seguinte: a gente precisa se aprofundar mais, a gente precisa crescer mais. Essa profundidade mostra realmente o entendimento da esperança que temos em Cristo Jesus. Olhando para Pedro agora, eu quero pensar aqui no capítulo 2 sobre alguns aspectos, tirando a questão dos erros, alguns aspectos que eu creio que são interessantes para nós caminharmos nesta noite. A primeira coisa que Pedro vai falar para nós, no capítulo 2, verso 1, é a característica daquele que é o novo nascido, né? Olha o que ele vai dizer: despojando-nos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisia e inveja e de toda sorte de maledicências. Meus irmãos, é interessante o que Pedro vai falar aqui. Ele vai reafirmar de novo, e é interessante que, se olhar no contexto da nossa passagem, olhando no capítulo 1, no verso 22 ao verso 25, nós vamos olhar que Pedro, quando ele escreve assim, despojando, ele vai nos convidar, despojando-nos, portanto, ele vai aplicar, ele vai conectar esse portanto ao tema anterior. Qual é o tema anterior? O tema anterior é sobre a questão da nossa santidade. Olha o que ele vai dizer: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois foste regenerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Aí ele vem dizer: despojando-vos, portanto, de toda maldade. Veja, irmãos, que Pedro está mostrando o quê? Aquele que tem uma firme razão da esperança, ele tem que ter características de um novo nascimento. E por isso que Pedro vai falar. Pedro está lembrando como portanto, ele está conectando ao que aconteceu no passado, na vida daqueles irmãos. Há uma relação, aqui Pedro está colocando aqui uma relação filial com o nosso Deus, que é o contexto tanto para o nosso nascimento, como para a vivência de vida cristã. O que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo que nós somos transformados. Se nós somos regenerados, se nós somos nova criatura, nós devemos o quê? Despojar de toda a maldade. E é interessante olhar, meus irmãos, porque se nós temos um amor, uma origem no amor de Deus, uma natureza especial,
E um propósito especial, a evidência disso é que o novo nascido, ele vai buscar o quê? Crescer em santidade. Como é que se cresce em santidade? Despojando das coisas do passado, da maldade, do dolo, da hipocrisia, da inveja e de toda maledicência. Meus irmãos, isso é importantíssimo para a nossa esperança. Porque quando eu abro mão de tudo isso, o meu foco é quem? Cristo. Isso nos sustenta. Por isso que muitas vezes nós temos crises no meio da igreja, porque nós nos acostumamos, queridos, a olhar a vida cristã com uma simplicidade até pecaminosa, que é suficiente vir à igreja, é suficiente estar sentado no banco da igreja, e para mim está muito bom. E aí, isso com o tempo, irmãos, isso não vai dar certo. Nós temos que corrigir esse erro. Se nós temos uma nova identidade, se nós nascemos de novo, nós temos que nos despojar dessas coisas tudinho para o rumo de um crescimento, porque nós temos uma razão para isso. Nós somos regenerados em Cristo Jesus. A segunda coisa que Pedro fala é que a característica que compõe, o preâmbulo do crescimento, do despojar do pecado. Porque se nós olharmos, por causa da nossa nova identidade que possuímos, ou a identidade dos leitores de Pedro, eles devem abandonar o pecado. Então nós temos que ter uma característica de novo nascido, que é o quê? Viver em santidade, e também devemos ter o quê? Um desejo de abandonar o pecado. Meus irmãos, é interessante olhar isso, porque em 1 de Pedro, capítulo 2, no verso 11, olha o que ele diz: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Depois, a gente vai olhar mais adiante, que aqui no verso 2, ele vai dizer o seguinte, no capítulo 2: Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Então, alguém que tem uma razão, vive uma razão da sua esperança, essa pessoa que tem uma esperança em Cristo, ele deve viver como uma característica de novo nascido. E como é que é um novo nascido? Viva em santidade de vida. Viva purificado pela obediência à verdade. Viva purificado com evidência de amor fraterno, amando de coração uns aos outros. Por quê? Fomos regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus. Segundo, queridos, veja o preâmbulo do crescimento. Nós temos que abandonar o pecado, e quando eu abandono o pecado, eu tenho que desejar alguma outra coisa. E aí ele fala: desejem ardentemente. Ele usa a figura de uma criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, com um propósito, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Então, meus irmãos, um novo nascido que quer ver uma viva esperança, ele tem que abandonar o seu pecado. E aí é interessante observar, meus irmãos, que é inevitável que aquele que tem uma razão da esperança e que busca viver essa razão da esperança, é inevitável que ele abandone o pecado para que possa evidenciar um crescimento maduro. Sinclair Ferguson chega a dizer o seguinte: existe uma profunda correlação na vida cristã entre a consciência do pecado e a percepção da maravilha e do poder do Evangelho. Meus irmãos, J. Parker diz ainda assim, que a vida de arrependimento é um descrever necessário para crescer. Ele diz que a vida de arrependimento é como se ele dissesse o ingrediente necessário para que cresçamos. Então, queridos, se nós temos uma razão da esperança, que é Cristo, nós temos que viver conforme essa esperança. E viver conforme essa esperança é, primeiro, viver como um novo nascido, em santidade, sendo purificado pela palavra, obedecendo a verdade e amando uns aos outros. Segundo, abandonando esse pecado e se revestindo dessa palavra que é viva, como dizer no contexto anterior, a palavra que nos foi pregada, ela é eterna,
isso para crescimento e para salvação. Irmãos, e qual é a característica de quem cresce, de quem quer crescer? Não é a característica daquele que tem uma firme esperança? É se alimentar da palavra de Deus. Não tem, irmãos, como crescer sem ler as Escrituras, sem se alimentar dela. Essa palavra que Pedro usa aqui de genuíno leite espiritual, ou genuíno leite, como está escrito aqui, aponta para as Escrituras. Pedro não quer dizer que seus leitores aqui eles são infantis, ou são sejam crianças. Pelo contrário, a metáfora que Pedro está usando é para ensinar que devemos anelar a palavra, porque é por meio dela que nós vamos ter força. É por meio dela, é a leitura dela, o desejo de conhecê-la, o desejo de guardá-la no coração é que mostra, irmãos, a razão da nossa esperança. Então, nós temos que considerar isso. E por fim, irmãos, aqueles que têm convicção daquilo que querem, e que querem manter uma razão da esperança, eles têm que ter um propósito em sua vida. E qual é o propósito? Crescer e experimentar a bondade de Deus. Porque ele diz assim, por ele, no capítulo 2, verso 2, na parte final, para que por ele seja dado um crescimento para a salvação, se é que tens a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Irmãos, nós devemos querer experimentar a bondade de Deus. Pegando um gancho aqui, respeitando o devido contexto, é interessante o que Davi vai dizer no Salmo 27. Eu creio que verei a bondade de Deus. Nós temos que entender, irmãos, que quando Davi fala, ele fala a partir de uma intimidade. Não é nessa perspectiva que nós temos hoje, querer ver a bondade de Deus, querendo ver um milagre. Não, aqui é diferente. Eu tenho que ter intimidade com Ele. Se eu abro mão das coisas do passado, eu tenho que buscar me encher de novo, encher com preciosidade, com a riqueza que é a palavra de Deus. No final do verso 2, Pedro diz que o propósito do crescimento advindo da palavra é salvação. Meus irmãos, ele está se referindo ao completar da salvação numa perspectiva escatológica, tem a ver com o futuro. Pedro está dizendo, não atinge o alvo. Lembra da nossa herança? Ela é incorruptível, ela é sem mácula, ela é sem defeito. Então, todo aquele que tem uma razão da esperança, e a razão é Cristo, ele vai o quê? Buscar, experimentar a bondade de Deus. Irmãos, nós não podemos, queridos, e é sério isso, falar que somos crentes e não querer ter relacionamento com Deus que é bondoso, com Deus que é santo, com Deus que nos regenerou e tem cuidado de nós mediante sua palavra, cujo a nossa escolha tem o seu amor. Nós não podemos esquecer disso. Cuja nossa natureza é nova por causa do Espírito de Deus. Então, Pedro está dizendo para nós o que? Nesse contexto de luta e de sofrimento, viva como um novo nascido, por causa dos fundamentos da eleição. Procure crescer, abandone o pecado, viva em santidade e busque crescimento para experimentar o quanto Deus é bondoso. O quanto Deus é gracioso em nos amar. O fato evidente disso, que todos aqui sabem, é o fato de sabermos que Cristo morreu na cruz. Não somente morreu, mas ressuscitou e nos reconciliou com o Pai. Irmãos, nós temos uma razão de esperança. Nós temos a razão da esperança, e a razão da esperança é o que nós vimos no início. É o amor de Deus. A razão da esperança é a nova natureza que nós temos na santificação do Espírito, com um propósito especial, obedecer a Deus. E para isso, queridos, a evidência disso é a maneira como Deus nos regenerou. Ele nos regenerou segundo a sua misericórdia.
Ele nos regenerou para uma viva esperança. Ele nos regenerou para uma herança que é incorruptível. E sem contar, queridos, que por causa disso nós somos guardados. E como tudo isso é verdade que Pedro está dizendo, o que se espera de nós? Viva como um novo nascido. Viva em santidade. E procure, querido, experimentar e viver a bondade de Deus, a independência dele e pela leitura da sua palavra. Porque a sua palavra permanece para sempre. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde e console o nosso coração.